Oi, gente, tudo bem? Gostaria de compartilhar com vocês mais uma palavra. Estou retornando a falar com vocês. Espero que este vídeo encontre vocês com saúde, com prosperidade, com alegria e paz. Amém? Antes de eu começar, eu vou pedir para vocês dar um like, se inscrever, sabe? Ativar o sininho para nos ajudar. Amém? Para continuarmos sempre falando de Jesus para o mundo. Aí é preciso que vocês dêem um like, é preciso que vocês se inscrevam, é preciso que vocês, sabe, ativem o sininho, nos ajude. A glória futura de Jerusalém. É Isaías 62. Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, me não aquietarei, até que saia a tua justiça, a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. De chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. E será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-se-ão Tião, Efizibá, e a tua terra Beulá, porque o Senhor se agrada de ti. E com a tua terra o Senhor se casará, porque, aleluia, até aqui. Amém? Até o 4. Então o Senhor fala, né? O Senhor ama tanto Israel, que o Senhor fala que por amor de Israel ele não ia se calar. Isaías era com Moisés. Moisés falou assim: se você, Senhor, se você não for com esse povo, se o Senhor matar todo esse povo, que Deus estava tão irado com o povo lá no deserto, que ele queria matar todos, porque estavam muito murmurando, tudo, sabe? Não estava crendo. Deus tirou eles do Egito, eles andando e murmurando. Então o Senhor fala: vou matar todo esse povo está me irritando. Aí Moisés falou assim: Senhor, se eu for matar esse povo, risca meu nome do livro da vida, porque Moisés tinha amor pelas almas, como Isaías. Isaías, Deus falou para ele: você vai, eu quero que você fala que esse povo, sabe, para se converter do pecado deles, para eles mudarem de vida, mas acontece, Isaías, que você vai falar, eles não vão ouvir. Eles não vão ver, não vão ter olho para ver, nem ouvido para ouvir. A Isaías ficou muito triste, muito chocado, que ele falou assim: mas, Senhor, eu queria que essas almas se mudassem, se convertessem, mas o Senhor falou: eles são duros de coração, entendeu? Então, Isaías tinha amor pelas almas, Moisés, entendeu? Nós temos que ter amor pelas almas, como Deus aqui, né, falou que não se calaria por causa de Israel, de Jerusalém. Então, é como a nossa vida. O Senhor, por amor de Sião, não me calarei, ele fala aqui. Então, ele também fala para nós, por amor, sabe? Por amor de nós, da nossa vida, o Senhor não vai se calar, entendeu? O Senhor não me não calarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Então, o Senhor, ele não vai te calar contra a tua dor, o teu problema, sabe? O Senhor está vendo o que você está passando, ele não vai se calar, sabe? O Senhor, ele não vai se aquietar, enquanto que ele não, sabe, resolver esse problema teu e não te der a vitória, sabe? Igual ele fez com Israel e Jerusalém. É o mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente, que foi com Isaac, com Jacó, sabe? É o mesmo Deus de Abraão. Então, irmãos, ele fala que ele não vai te aquietar, ele não, não, sabe? Que não me calarei, não me aquietarei, enquanto, até que saia a sua justiça, como resplendor, e a tua salvação
como uma tocha acesa. Então o Senhor quer fazer justiça na tua vida, sabe? Essas injustiças que você está passando, essas aflições, sabe? O Senhor está vendo tudo, o Senhor está tendo misericórdia de ti, Ele está ao teu lado, sabe? O Senhor está resolvendo, o Senhor, sabe? Ele está olhando para você com um olhar de misericórdia, sabe? Então você faz igual Davi falou. Esperei com paciência no Senhor, se inclinou e ouviu o meu clamor. Espera com paciência, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, vai clamando, sabe? Vai esperando, vai aguardando a misericórdia de Deus, porque ele não está dormindo, não cochila, nem dorme o guarda de Israel, sabe? O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Então, vai, sabe, devagar, clamando, buscando aqui. E o Senhor fala, as nações verão a tua justiça, e todos teus, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo que a boca do Senhor nomeará. Então, todos aqui Deus está falando, até os reis, as nações verão a justiça, verão aquilo que Deus vai fazer na sua vida, entendeu? Verão a justiça de Deus na tua vida, como foi com Israel lá naquele tempo, o Senhor fez justiça, sabe? O Senhor não deixava eles perderem nenhuma guerra, o Senhor estava com eles sempre, sabe? Livrando Israel, sabe? Aquele povo, Jerusalém. Então é o mesmo Deus que está agora falando para nós que as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória. E ele vai te dar um novo nome que só ele sabe. Então, irmãos, agora no 3, e será uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Entendeu? Então o Senhor fala que você será uma coroa de glória, que o Senhor tem te agradado de ti, na mão dele, um diadema real na mão do seu Deus. O 4, nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Etzibá e a tua terra Beolá, porque o Senhor se agrada de ti, e quanto à terra o Senhor se casará. Então o Senhor, ele se agrada de ti, entendeu? O Senhor tem visto a tua luta, o Senhor tem visto as tuas orações, o Senhor tem visto você buscar a Ele, sabe? Pela manhã, de madrugada, na igreja, sabe? O Senhor tem contemplado, sabe, a tua face, tem visto aquilo que você tem feito, sabe? Você tem buscado a Deus, você tem chorado, você tem clamado. Então, Senhor, como ele diz aqui, ele se alegra, jamais será. O Senhor te agrada de ti, então o Senhor tem se agradado de ti, como diz no Salmo 37. Agrada-te do Senhor, que Ele satisfará o desejo do teu coração. Então o Senhor tem te agradado de ti, aquele fala que tem se agradado. Então Ele vai te ajudar, entendeu? Como quando foi com Israel, com Jerusalém, o Senhor, sabe, enviava juízes que eles pediam, o Senhor, sabe, estava sempre atento às orações daquele povo, então ele está atento às tuas orações também, sabe, Senhor, enviou muito socorro para aquele povo, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele não tem mudado, ele tem contemplado a tua dor, as tuas orações, as tuas lágrimas, o teu sofrimento, como tem um louvor que fala, que até como fala, sabe, até uma frase, o Senhor escuta, sabe, o seu gemido, sabe, eu não me lembro bem um louvor agora, canto muito, gosto muito, mas não estou lembrando, acho que é da Helena de Jesus, fala que, sabe, até uma frase, o Senhor sabe decifrar o teu sofrimento, as tuas lágrimas, a tua dor, sabe, e como diz a palavra dele, não é por muito falar que ele vai ouvir, porque ele conhece teu coração, ele sabe o que você está pensando, ele sabe o que você está querendo, o que você está pedindo, sabe, irmão? Não tenha medo, não tenha pavor, sabe? Não desanima, sabe? Não desfaleça, porque como Abraão e Sara, sabe? Aos 90 anos, quem diria que eles teriam um filho? Jamais, ninguém ia acreditar. Como pode uma pessoa já de idade, aonde vai ter um filho? Entendeu? Então, para o mundo, aquilo é impossível. Para o mundo é esquisito.
o mundo, sabe, não acontece, mas Deus é o Deus do impossível. Então, irmãos, não tem idade, não tem tamanho, sabe, não tem nada que possa impedir a mão de Deus para operar na tua vida. Amém? Operando Deus, quem impedirá? Ainda enquanto há dia, eu sou. Não há nada que possa escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Assim Deus fala para você. Operando ele, quem impedirá? Então não se atormente, não se apavore, não te espante, não te pasme, sabe? Não fique assustado quando ele veio assim, né? Andando por cima das águas, os discípulos falaram assim, é um fantasma. Ele falou, não sou eu. Então não fique pensando, sabe, que fantasma, que é fantasia, que é mentira, que nada vai acontecer. Não, não. É o Senhor Jesus que vem andando sobre as águas para te dar a vitória. Vai crendo. Se Pedro não duvidasse, ele começou a andar sobre as águas. Se ele não duvidasse, ele continuaria. Mas quando ele percebeu que ele estava em cima das águas, ele, sabe, entrou no natural, saiu a fé. Aí ele caiu, como disse Jesus quando eles estavam gritando naquele barco. Mestre, mestre, acorda, não te importa que morramos. O Senhor falou, homem de pouca fé. Ele repreendeu o mar, repreendeu o vento, sabe? E falou homem de pouca fé, porque eles poderiam, o mestre poderia continuar dormindo e eles repreenderiam o mar, a tempestade, mas só que eles não tinham fé, entendeu? Eles estavam aprendendo com o mestre, como o mestre falou, né? Jesus falou, aquele que em mim fará as obras que eu faço até maiores do que essa. Jesus, ele curava, sabe? Quando as pessoas vinham até ele, e Pedro, quando passava, a sombra dele curava. Então, é assim que Deus quer, que estejamos, sabe, com fé, sabe, e tudo, até a sombra, sabe? Quando você falar, sabe, quando você, sabe, completar a obra na sua vida, quando você tiver aquela fé como um grão de mostarda, sabe? Que o grão de mostarda, ele é muito pequeno, mas se você tiver uma fé como um grão de mostarda, você fala, sabe, um monte, vai dali para cá, ele vai, sabe? É isso que Jesus quer de nós. Por isso que ele não se cala, por isso que ele não para, não se aquieta enquanto que ele nos der a vitória. Como disse Davi, eu olho para os montes de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É Ele que é o nosso socorro, sabe? Bem presente na hora da angústia. É esse Deus que não dorme nem cochilo, guarda de Israel, sabe? Que não te deixa, que não te larga. Então é bem por aí, irmãos. Sabe? Buscai, batei, a porta se abre. Batei, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e acharei, buscai de todo o vosso coração. Porque o Senhor está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Sabe, irmãos? É isso que Deus quer, sabe? Verdadeiros adoradores. E Deus não quer essa pessoa que fica na igreja enganando, mentindo, sabe? Olha, eu vejo cada coisa. Eu poderia falar milhões de coisas, sabe? Mas só que não é bom ficar falando, sabe? Pastores que estão lá em cima e as ovelhas perecendo, sabe? Mas o Senhor vê todas as coisas, sabe? O Senhor está de olho aberto, o Senhor, Ele está procurando, sabe? E como diz a palavra dele, nem todos que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, sabe? Tem muita gente dizendo Senhor, Senhor, da boca para fora, que não quer nada com o Senhor, sabe? Pastores que não tem que acompanhar a ovelha, acompanhar a vida da ovelha, sabe? É por isso que eu falo, ninguém pode falar de ninguém, como diz a palavra de Deus, porque tem igrejas aí que eles falam assim, ai, aquela igreja lá é mundana, tem igrejas que eles falam que neopentecostal, sei lá, mundano, muitas dessas igrejas, eles olham o problema de cada um, sabe? Faz cura interior, conversa com a pessoa, ajuda a pessoa a sair da mesmice, se levantar.
E tem igrejas que falam que é santidade, santidade, as almas perecendo. Sabe? Pessoas que não aguentam a luta e saem da igreja, desvia e falam, não voltarei nunca mais. Porque, sabe? O pastor tem que cuidar das ovelhas, como Jesus largou a 100, largou a 99 para pegar aquela única que tinha saído do aprisco, do rebanho. É assim que Deus quer. Que o pastor se comova, tenha compaixão das almas. Irmãos, então eu estou te falando, Jesus, Ele está de olhos abertos, Ele está atento à tua oração. Clama, clama, sabe? Por amor de ti, Ele não te aquietará, por amor de ti, Ele não calará, enquanto Ele não fizer justiça na sua vida. Não te preocupe com aqueles que te perseguem, com aqueles que te maltratam. Quando teu pai ou tua mãe te abandonar, o Senhor não te abandonará. Amém, irmãos? É isso que diz a palavra de Deus. Buscai-o, invocai-o. Amém? Jejuai, orai, sabe? Perdoai aqueles que te fazem mal, porque ele fala assim, orai para os seus inimigos, para que você não tenha nenhuma inimizade na terra. Amai os que vos perseguem, os vossos inimigos, sabe? Porque é assim que o Senhor quer. O Senhor quer que nós amemos, sabe? O lema, o ditado de Deus, sabe, a virtude de Deus é o amor. Então, se nós somos de Deus, se nós estamos acompanhando esse Deus, nós queremos servir esse Deus, nós temos que ser como Ele. Nós temos que amar, sabe? Temos que buscar as almas, temos que, sabe, perdoar. Perdoa aqueles que, como diz Jesus falou na cruz, perdoa aqueles que não sabem o que faz. Quantas pessoas fazem mal para você? Mas eles sabem, eles estão no mundo, eles não estão sabendo o que estão fazendo. Quantas vezes um bandido, alguma pessoa assim, ladrão vai roubar uma pessoa e vê que ela é cristã, ele fala assim, não posso roubar você. Porque ele sabe que o cristão tem um Deus que cuida dele. Então ele fala assim, eu já fui cristão, sabe? Eu não tenho força para voltar. Então eu não mexo com crente, porque eu sei o Deus que ele serve. Então, irmãos, nós sabemos o Deus em que servimos. Como o Jó falou, eu já não, sabe, não, como ele disse, eu já não, de ouvir falar, já não creio só de ouvir falar, eu creio de contigo andar. Então ele provou o amor de Deus na vida dele, ele sabe o que é Deus. Amém, irmão? Tudo bem que Deus dá bênçãos maravilhosas, mas não vamos falar de bênção. Vamos falar do amor de Jesus, que ele morreu naquela cruz por nós. Sabe, no meu tempo, eu sou crente muito antiga, então no meu tempo, no meu começo da minha conversão, eu via os crentes dobravam o joelho nas igrejas, eles não sabiam nada assim, de prosperidade, nada, eles sabiam que Deus dava dom, a gente buscava dom, a gente queria mais e mais de Deus, entendeu? A gente queria, sabe, a gente tinha sede da palavra, a gente buscava dons, sabe, espirituais. Então, aí a gente, sabe, e quando eu comecei mesmo, eu estava numa igreja que eu via o povo dar oferta, mas não sabia que tinha que dar. Mas aí, quando eu tinha um real, tinha um trocado, eu dava, porque eu achava que era assim. Nunca tinham falado de dízimo, né? Mas aí eu ficava naquela igreja, nunca tinha ouvido falar de dízimo, mas às vezes quando era fim de semana, que eu ia lá assim, não tinha quase ninguém, eu ajudava a limpar. Aí eu ia na igreja e falava assim, nossa, a igreja está precisando de flores. Aí eu tinha recebido, eu não sabia que tinha que dar dízimo, eu peguei e comprava flores, enfeitava a igreja, eu sempre queria dar alguma coisa, sem saber que eu teria que dar o dízimo. Aí eu falava, irmãs, eu comprei essas flores, põe no vaso aí para a igreja,
Só que nunca ninguém conversou comigo, nunca ninguém falou para mim. Tem que dar o dízimo. Então só os grandão lá sabia que tinha que dar o dízimo. As igrejas não pregavam sobre o dízimo. Então eu não sabia, mas sempre eu estava comprando alguma coisa, sabe, levando para a igreja. Eu olhava assim, a igreja, o que falta? Eu queria ver minha igreja bonita, entendeu? Até quando, glória a Deus, eu aprendi sobre o dízimo. Mas sempre eu quis, sabe, ajudar alguma coisa na igreja. Então, irmãos, é assim. E Deus estava vendo o meu coração, porque Ele vê o seu coração. Ele sabe o que você está fazendo, entendeu? Então, Deus está contigo, sabe? Ele está trabalhando pela tua causa, sabe? Deus não desampara ninguém. Eu já vi, eu fui numa igreja, o pastor falou assim, esse povo fica falando que cura, como que é? Que cura, é, isso é mentira, é, fica falando que Deus, falando de problema, que Deus soluciona os problemas. Todo mundo tem problema, a pessoa fala assim, porque sabe que a pessoa, ele falando de um jeito que não sabe, não era para falar assim, mas sabe, irmãos, Deus, João 10:10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, ele próprio falou que ele veio para dar vida e vida em abundância. Então, por que nós não vamos crer que ele vai resolver nosso problema, que ele vai fazer? Ele não morreu naquela cruz em vão. Então, foi vão, sabe, Jesus ter morrido. Não, ele morreu para nos dar vitória. Ele levou sobre si, sabe, toda a nossa enfermidade. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, é verdade. Sabe, eu fico olhando, eu falo, meu Deus, como uma pessoa é pastor de uma igreja, está em cima do altar. Eu vejo, sabe, porque às vezes eu com a minha filha, às vezes a gente vai visitar igrejas, né, que nos convidam, tudo a gente vai. Então eu vejo cada impossível. Eu falei assim, meu Deus, se esse homem ver meu vídeo, ele vai escandalizar, porque eu falo que Deus faz, porque Deus faz, Deus dá. Sabe? Antigamente a gente pedia dons, só dons, mas não deixamos de crer, mesmo que agora a gente ora para que Deus resolva nosso problema, porque sabemos que Ele é o único socorro. Para quem que vamos pedir? Como disse Davi, olhei para o monte, olhe para os montes onde vem meu socorro. Então Deus é o nosso socorro. Como nós não vamos pedir para Ele? Como não vamos crer que Ele fará? Se Ele fez, Ele devolveu tudo que Jó perdeu. Ele fez Abraão, pai de filhos. Falou, Abraão, conte as estrelas do céu, as areias do mar, as areias. Entendeu? Porque Deus, Ele faz. Porque iremos falar que Ele não faz se Ele faz. Ele completa a obra em nossa vida. Aquele que começou a boa obra é fiel para continuar. Então vamos buscar esse Deus. Vamos invocar esse Deus. Amém? Não vamos ouvir quando alguém fala. Já vi pessoas grandes falando que não existe milagre. Onde já se viu isso? Sabe? Eu vejo cada coisa. Pessoas falando. Uns falam de uns que porque pula na igreja, outro porque canta na igreja, porque dança na igreja, porque faz festa na igreja. Irmãos, a palavra de Deus fala. É que eu não procurei o versículo falar assim. Não importa como, mas fale. A palavra de Deus não importa como. Jesus quer que fale. Não importa se as pessoas estão fazendo gestos na igreja, sabe? Isso é para buscar mais almas. O Senhor se alegra, sabe, com a festividade do povo. Mas não fazer. Davi não fez isso no templo. Davi fez isso fora. Sim, o pastor falou. Falei, mas é assim mesmo. Não importa. Sabe, importa você buscar a Deus. Outros falam que está pulando igual candomblé, cada um fala uma coisa. Mas quando Pedro,
né? Aquelas as almas, aqueles 3.000 almas, elas falavam em línguas, elas estavam como se fossem embriagadas. A pessoa embriagada, ela cai sim de um lado para outro, ela vai assim toda torta. Então, sabe, a pessoa embriagada, ela, porque eles falavam cada um, né, na língua que a pessoa entendesse, e falaram que pareciam embriagados, está na palavra de Deus. E a pessoa embriagada, ela não vai cair de um lado para o outro. Então, tudo que estão falando aí, desfazendo das coisas de Deus, como fala, é anátema e outra. É tudo, sabe, pessoas que não lê a Bíblia. Porque se lê a Bíblia, você vai ver que a pessoa embriagada, ela cai. Uma vez mesmo eu tava olhando um bêbado andando assim, cai pra lá, cai pra cá, chegou na porta dele. Então eu falei, meu Deus, como ele conseguiu chegar até a casa dele no estado que ele estava? Falei, alguém estava guiando ele. Uma luz, porque Deus, ele nos socorre desde antes antes de nascer, igual o Davi falou, quando eu era informe, dentro do ventre da minha mãe, você já me conhecia. Então, o Senhor não está reparando. Se você está falando em línguas, sabe? Como aquele povo, aquelas 3.000 almas, né? Que desceu fogo do céu e falava como se estivesse embriagado. Como Ana, que estava ali, sabe? Torturada com a alma dela, parecendo embriagada também, sabe? O Senhor sabe discernir os nossos pensamentos. Antes de pensar, nós já sabe o que íamos pensar. Então, irmãos, não julgueis para não ser julgado. Antes eu julgava muita coisa, o Senhor falou assim um dia para mim. O único juiz é Deus. Você quer ser juiz no meu lugar? Eu falei, me perdoa, Deus, nunca mais vou julgar ninguém. Nunca mais vou olhar para aquilo, sabe? Eu entrego tudo nas tuas mãos. Porque o Senhor falou comigo. Graças a Deus o Senhor fala comigo. Né? Tem gente que fala, nunca vi Deus falar, Deus não fala. Então, busque a Deus. Seja próximo de Deus. Faz aliança com Deus, que Ele vai falar com você. Seja próximo dEle. Sabe, o Senhor quer fazer uma aliança com você. O Senhor quer que você se achegue mais a Ele. Que você seja mais próximo dEle. Sabe? Que Ele quer fazer novas coisas na tua vida. Fazer tudo novo. Ele quer mudar a tua história. Sabe? Ele quer escrever uma história nova. Uma história de vitória, de alegria, de paz. Sabe? Mas não a paz que o mundo dá. Como diz em João 14 também. Não vou dar a paz que o mundo dá. Porque a paz do mundo é paz passageira. É paz de um trago de cigarro que saiu. Estou em paz. Fumei droga, estou em paz. Bebi, estou em paz. Sabe? Beber para acalmar a mente. Fumar droga. Fazer um monte de coisas. Cheirar, sei lá. Para acalmar. Não é essa paz. A paz que o Senhor nos dá. Nunca mais. Sabe como é a água que ele deu para que ele disse para aquela samaritana. Se beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. Entendeu? A paz que o Senhor dá. Você não ficará mais atormentada. Sabe, as coisas de Deus é diferente. Corre rios de água viva. Aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É assim que Deus nos quer, sabe? Como uma fonte que jorra, sabe? Que é o nosso Deus que jorra água viva, sabe, irmãos? O pão da vida, sabe? O nosso Deus que cuida de nós, sabe? Que não nos deixe só, que não nos abandone. Como ele falou aqui, não me aquietarei, não te deixarei só, não te chamarão mais desamparada, porque eu sou o teu socorro, sou o teu Deus.
É isso que Ele faz na nossa vida. Sabe, irmãos? Levante seus olhos para cima, de onde vem o socorro. Busque esse Deus. Invoque esse Deus. Sabe? Que Ele permanecerá fiel na tua vida, porque Deus é fiel. Não te atormente, não se turbe o vosso coração, como diz a palavra de Deus. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, senão eu vou lá, teria dito, vou preparar-vos lugar. João 14 fala isso, João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. A primeira palavra na Bíblia que eu li foi João 14, porque o Senhor sabia que eu vivia turbada, que eu vivia aqui no meu coração, sabe? E até hoje o Senhor, quando, sabe, eu tô assim, sabe, não vai acontecer, não vai dar, não vai ser, não vai... Aí eu lembro a primeira palavra que o Senhor falou para mim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Sabe, aquilo marcou. Na casa de meu pai muitas moradas, senão eu teria aí dito, vou preparar-vos lugar e voltarei e vos levarei comigo. Então é Deus falando. Então, irmãos, presta atenção quando você lê a Bíblia, a palavra que Deus quer falar com você. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim, Jesus fala. Credes em Deus, estareis seguro. Credes nos profetas e prosperareis. Essa é a palavra de Deus. Sabe? O Senhor veio para te dar vida e vida em abundância. O Senhor não enganou ninguém. Ele falou no mundo, como Ele falou para os discípulos, tereis aflição. Mas tem de bom ânimo. Eu vos falo isso para que você tenha paz, o Senhor fala. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. É isso que Deus fala para nós. Amém, irmãos? Como quando Ele estava falando, né, a palavra, o povo ia saindo de um em um, de fininho. Não aguentaram a palavra. Aí os discípulos ficaram. Aí o Senhor falou assim: quereis vós também? Aí eles disseram: não, Senhor, só tu tens palavra de vida eterna. Só Jesus tem palavra de vida eterna. Só Jesus derramou teu sangue puro carmesim por nós. Então, irmãos, sujeitai, pois, a Deus. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Sabe? Tem pessoas que tá crentes mesmo, com a vida toda bagunçada, tudo bagunçado dentro da casa. E a pessoa não sabe o que fazer. Dobra o joelho. Às vezes o orgulho é tanto que a pessoa não tem coragem de pedir uma oração. Eu sou uma pessoa tão simples, assim, graças a Deus, que tudo que me acontece eu peço oração, eu peço mesmo, sabe? Porque nós somos uma família, a família de Deus. Então temos que contar uns com os outros. Como diz a palavra de Deus, levai a carga um dos outros, sabe? O Senhor quer que nos preocupemos amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Como Deus fala, se você não ama seu irmão, que você vê todo dia, sabe? Às vezes passando aflição perto de você, você não dá uma palavra, você não consola, você não ajuda. Imagine Deus que você nunca viu. Como você vai falar que ama a Deus se você não ama aquele que está perto de você, pedindo socorro para você? O Senhor fala, dá para quem te pede. Não despeça ninguém de mão vazia. Essa é a palavra de Deus. Então, irmãos, buscai a Deus enquanto pode achar. Invocá-lo enquanto Ele está perto. Sabe? Porque Deus é maravilhoso. Ele tem muito para te dar. Ele, sabe, o nosso Deus, Ele tem prazer em nos ajudar, em nos abençoar, em nos levantar, sabe, nos socorrer. Ele levanta os abatidos.
O justo pode cair 7 vezes Deus o levanta. Amém? Porque tem pastores que ficam falando, é porque falam disso, que Deus faz, que Deus dá. Deus faz mesmo, Deus dá mesmo. Deus é assim, Ele é amor, sabe? Se nós, como Ele fala na palavra, somos maus, o homem é mau, sabe dar boas coisas para seus filhos, quanto mais Deus. Se o filho pedir peixe, o pai não vai dar uma cobra. Se o filho pedir pão, o pai não vai dar uma pedra. Se vós sois mal, sabe dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais Deus. Deus que é Deus da bondade, que tem um amor imensurável. Você acha que Ele não vai dar coisas boas para os filhos dele? Então esta é a palavra de Deus. Sabe, irmãos? Ele não te calará, não te aquietará enquanto Ele não vê a justiça na tua vida. Isso que você está passando aí, Deus está olhando. Ele se inclina lá do céu para ouvir teu clamor. Como Ele diz, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, me buscar, sabe? E sair dos seus pecados, sabe? Deixar as vergonhas, a sujeira. Eu sararei a tua terra. Ele virá e te ajudará, sabe? Mas você tem que buscá-lo, sabe? Tem que observar os mandamentos de Deus, ouvir a palavra de Deus e socorrer o aflito necessitado que está te pedindo ajuda, sabe? Como Ele diz, socorrer os órfãos, viúvas. Amém, irmãos? Buscai a Deus e vivei, como diz na palavra de Amós. Buscai a Deus, vivei. É isso que eu tinha para falar para vocês. E Deus está de braço aberto para te abençoar. Os ouvidos dele não estão gravados que não possa ouvir. Os braços dele não estão encolhidos que não possa te ajudar. Amém? Ele está te ouvindo. Né? Quando foi com Paulo lá na prisão, ele e Silas apanharam, estavam todos doloridos. Falaram, o que vamos fazer agora, Paulo? Aí Paulo falou assim, vamos cantar, vamos orar, vamos cantar. Aí, né, Silas falou, eu oro daqui, você canta daí, Paulo. Paulo falou, tá bom, começaram a louvar, a cantar, a orar. As cadeias se abriram e o carcereiro ficou desesperado. Vão me matar agora porque os presos vão fugir tudo, que está tudo aberto. Aí Paulo falou, não, eu vou me matar antes que eles me matem. Paulo falou, não faça tal coisa. Os presos estão todos aqui. Aí ele falou, Paulo, o que eu faço para ser salvo? Paulo falou, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amém, irmãos? É crendo em Jesus. É fazendo as obras, sabe? É buscando a Deus, é lendo a Bíblia, buscando a palavra de Deus, cumprindo os mandamentos de Deus, como Deus fala, honra pai e mãe, sabe? Você fazendo as coisas certinha, sua vida será uma bênção, porque você está obedecendo as leis de Deus, a palavra de Deus. Não mentir, não roubar, sabe? Não fazer coisas que não agradam a Deus. Leia os 10 mandamentos. Muitas vezes na igreja, eu fui criada sabe, orfanato, na igreja católica. E ali, no convento lá, aí ali eu via todos os dias os mandamentos, os 10 mandamentos de Deus. Mas aquilo não entrava no fundo, a gente não sabia muito bem o que queria dizer tudo aquilo. Mas aí, quando eu me converti, Deus me despertou para tudo que era, sabe? Abriu minha mente e me ensinou que temos que cumprir os mandamentos de Deus, fazer a vontade do Pai.
sabe? Para agradar a Ele. É assim que temos que fazer, para que Ele realize nossos sonhos, para que Ele tenha misericórdia de nós. Senhor, olha esse povo com olhar de misericórdia. Responde, Senhor. Sabe, Deus, levanta em socorro desse povo, meu Deus. Estenda as tuas mãos de poder. Socorre, meu Pai. Ah, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, entra onde ninguém pode entrar. Corta laço, corta embaraço, desfaz todo mal, toda macumba, olho gordo, inveja, toda obra do inferno, toda mandinga, todo olho gordo, sabe, toda reza contrária, sabe, para aqueles que não têm fé e creem macumba e têm medo, Senhor, vai tirando todo medo, toda dor, toda a provisão do inferno, que esse diabo seja lançado no abismo, meu Pai. Todo tormento, toda perseguição, toda maldição, toda calúnia, toda malícia, toda maldade. Contempla, Senhor, cada um. Realiza o sonho de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. E deixo-vos a paz.